O avivamento da Rua Azusa. Capítulo 2. O fogo desce sobre Azusa. Eu fui até o Burbank Hall, na Igreja do Novo Testamento, no domingo de manhã, em 15 de abril. Uma irmã estava lá e falou em línguas. Isso causou uma grande agitação. As pessoas se reuniram em pequenos grupos na calçada após o culto, indagando o que isso poderia significar. Pareciam sinais de Pentecostes. Então, soubemos que o Espírito havia descido algumas noites antes, em 9 de abril, em uma pequena cabana na rua Bonnie Brae. Eles estavam lutando zelosamente por algum tempo por um derramamento. Um grupo de crentes ficou esperando lá diariamente, mas por algum motivo eu não tive o privilégio de estar presente nesse culto em especial. Fui ao culto em Bonnie Brae durante a tarde, no entanto, e encontrei Deus operando poderosamente. Oramos por vários meses por vitória. Jesus estava agora se apresentando vivo. Ver Atos 1:3. Mais uma vez para muitos. Os pioneiros haviam iniciado para que as multidões seguissem. Houve um espírito geral de humildade manifestado no culto. Eles foram tomados por Deus. Evidentemente, o Senhor havia encontrado por fim o pequeno grupo, externo como sempre, através do qual ele poderia fazer o que desejava. Deus não havia escolhido uma missão estabelecida onde isso pudesse ser feito. Eles estavam nas mãos dos homens. O Espírito não poderia operar. Outros, muito mais pretensiosos, haviam falhado. Aquilo que o homem estima foi deixado de lado mais uma vez, e o Espírito nasceu novamente em um estábulo, humilde fora dos estabelecimentos eclesiásticos. Um corpo deve ser preparado em arrependimento e humildade para todo o derramamento do Espírito. A pregação da Reforma foi iniciada por Martinho Lutero em um prédio abandonado no meio de uma praça pública em Wittenberg, Alemanha. Gabnet descreve: no meio da praça em Wittenberg havia uma capela de maneira antiga, com 9 metros de comprimento e 6 de largura, cujas paredes, sustentadas de todos os lados, estavam caindo em ruínas. Um velho púlpito feito de pranchas, com menos de 1 metro de altura, recebeu o pregador. Foi nesse lugar horrendo que a pregação da Reforma começou. Foi a vontade de Deus que aquele que renovaria a sua glória tivesse o mais humilde dos ambientes. Foi nesse recinto horrível que Deus tornou apropriado, por assim dizer, que o seu amado filho nascesse uma segunda vez. Dentre das milhares de catedrais e paróquias com as quais o mundo é preenchido, nenhuma delas foi escolhida naquele momento por Deus para a gloriosa pregação da vida eterna. No avivamento em Gales, os grandes expositores da Inglaterra haviam ido e se sentado diante dos pés dos grosseiros e trabalhadores mineiros e visto as obras maravilhosas de Deus. Escrevi para o Way of Faith nesta época. A verdadeira coisa está aparecendo entre nós. O Todo-Poderoso irá medir espadas com os mágicos do faraó novamente. Porém, muitos o rejeitarão e blasfemarão. Muitos irão falhar em reconhecê-lo, mesmo entre os seus seguidores professos. Estivemos orando por um Pentecostes e acreditando nele. Iremos recebê-lo quando ele chegar? A manifestação pentecostal mundial atual não começou em um momento, como um grande fogo na pradaria queimando o mundo em chamas. De fato, nenhuma obra de Deus jamais aparece dessa maneira. Há um tempo necessário para a preparação. O artigo finalizado não é efetuado em seu início. As pessoas podem ponderar de onde ele veio, inconscientes de sua preparação. Mas há sempre um preparo anterior. Cada movimento do Espírito de Deus deve também passar pela manopla das forças do diabo. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12:4. Dessa mesma maneira, ocorreu a atual obra pentecostal em seu início. O inimigo fez muitas falsificações. Deus manteve a jovem criança bem escondida de Herodes por um período, até que ela pudesse ganhar força e discernimento para resisti-lo. A chama foi protegida processivamente pela mão do Senhor dos ventos, da crítica, dos ciúmes, descrença e assim por diante. A criança passou pelas mesmas experiências que todos os avivamentos possuem. Os seus inimigos eram muito internos quanto externos. Ambos, Lutero
e Wesley experienciaram as mesmas dificuldades em seu tempo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, segundo Coríntios 4:7a. Todo nascimento natural é envolto por circunstâncias não inteiramente agradáveis. A obra perfeita de Deus é criada em imperfeição humana. Somos criaturas da queda, então, por que esperamos por uma manifestação perfeita nesse caso? Estamos voltando para Deus. John Wesley escreveu em seu tempo: praticamente assim que parti, 2 ou 3 começaram a confundir suas imaginações com impressões de Deus. No meio tempo, uma corrente de reprovação caiu sobre mim de quase todos os lados. Não se alarme com Satanás semeando joio entre o trigo de Cristo. Sempre foi assim, especialmente em qualquer derramamento notável do Espírito. E sempre será, até que o diabo seja acorrentado por 1000 anos. Até lá, ele sempre imitará e tentará falsificar a obra do Espírito de Deus. Binet afirmou: um movimento religioso quase sempre excede uma moderação justa. Para que a natureza humana possa dar um passo à frente, os seus pioneiros devem dar vários. Outro escritor discorreu: lembre-se de que acompanhamentos extravagantes e fanáticos de doutrina da justificação pela fé foram reiterados sob Lutero. O espanto não foi por Lutero ter a coragem de enfrentar o Papa e os cardeais, mas sim por ele ter tido a coragem de tolerar o desprezo que as suas próprias doutrinas trouxeram sobre si, apoiadas e exibidas por defensores fanáticos. Lembre-se também do escândalo e da ofensa que fizeram parte do avivamento da piedade do coração com Wesley. O que denunciamos como erro pode ser a refração de alguma grande verdade após o horizonte. O próprio John Wesley certa vez orou após o avivamento ter morrido por um tempo: ó Senhor, nos envie o velho avivamento sem os defeitos, mas, se não puder ser assim, o envie com todos os seus defeitos. Devemos ter o avivamento. Adam Clarke afirmou que a natureza e Satanás sempre irão se misturar o quanto puderem na obra genuína do Espírito, para desonrá-la e destruí-la. Em grandes avivamentos religiosos, é quase impossível prevenir o fogo selvagem de alcançar o verdadeiro fogo. Segundo o Dr. Seuss, jamais, de fato, houve uma plantação de Deus na terra que não tenha sido modificada por Satanás, ou um amadurecimento para Cristo com que as plantações do maligno não tenham se misturado e impedido. Aquele que busca descobrir uma igreja perfeita, na qual não há elementos indignos e deformações, se propõe a uma tarefa sem solução. Outro autor escreveu: nas várias crises que ocorreram na história da Igreja, foram revelados indivíduos que manifestaram uma imprudência santa, espantando seus companheiros. Quando Lutero pregou suas teses na porta da catedral em Wittenberg, os cautelosos se espantaram com sua audácia. Quando John Wesley ignorou todas as restrições da Igreja e a propriedade religiosa e pregou nos campos e nas ruas, as pessoas declararam sua reputação como arruinada. Assim foi por eras. Quando a condição religiosa do momento pedia que os indivíduos estivessem dispostos a sacrificar tudo por Cristo, então a demanda criou a oferta. E sempre houve aqueles poucos que estiveram dispostos a serem considerados imprudentes pelo Senhor. Uma completa imprudência em relação a opiniões humanas e outras consequências é a única atitude que pode ser apropriada para as necessidades do momento atual. Deus descobriu seu Moisés na pessoa do irmão Smalley para nos guiar na travessia do Jordão. Mas ele escolheu o irmão Seymour como nosso Josué para nos guiar adiante. No domingo 15 de abril, o Senhor me chamou para 10 dias de oração especial. Eu me senti imensamente sobrecarregado, pois não tinha ideia do que ele tinha em mente em particular. Ele tinha uma missão para mim e queria que eu me preparasse para isso. Na quarta-feira, 18 de abril, o terrível terremoto de São Francisco veio, o que também devastou as cidades e campos em torno. Nada menos do que 500 pessoas perderam suas vidas apenas em São Francisco. Eu tinha uma forte convicção de que o Senhor estava respondendo a nossas orações para um avivamento de sua própria maneira. Havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías 26, 9b. Uma tremenda responsabilidade de oração caiu sobre mim para que o povo não se tornasse indiferente para com a sua voz.
Na quinta-feira, 19 de abril, enquanto eu estava sentado no culto do meio-dia em Peniel Hall, 227, na rua Southman, o chão começou subitamente a se mover abaixo de nós. Um tremor incomum correu pela sala conforme Los Angeles foi atingida por um pequeno terremoto. Ficamos imóveis, espantados. Muitas pessoas correram para o meio da rua, olhando ansiosamente para as construções, temendo que elas estivessem prestes a cair. Foi um momento intenso. Fui para casa e, após um período de oração, fui pressionado pelo Senhor a ir até o culto que havia sido movido da rua Bonnie Brae para a rua Azusa 312. Ali, eles haviam alugado um velho prédio, anteriormente uma igreja metodista, no centro da cidade, que agora estava havia muito tempo fora de uso para encontros. Havia se tornado um depósito de madeiras e gessos velhos e outros materiais. Eles haviam liberado espaço suficiente na sujeira e nos dejetos ao entorno para algumas pranchas no topo de barris de madeira vazios, com assentos suficientes para possivelmente 30 pessoas, se me lembro corretamente. Eles foram organizados em um quadrado, um de frente para o outro. Eu estava sob tremenda pressão para ir até o culto naquela tarde. Era minha primeira visita à Missão Azusa. Mãe Whitton, que estava morando conosco, ia comigo. Ela era tão lenta que mal pude esperar por ela. Quando finalmente alcançamos Azusa e encontramos cerca de 12 cristãos, o irmão Seymour estava lá, na liderança. A arca de Deus movia-se de forma lenta, mas segura para Azusa. Ela foi carregada nos ombros de seus próprios ministros ungidos no início. Não tínhamos nenhum carro novo naquela época para agradar a mistura de gente. Êxodo 12, 38. Carnal. Tínhamos o diabo para enfrentar, mas a arca não era puxada por bois, bestas estúpidas. Os pastores estavam vivos para Deus, Romanos 6,11, por meio de muita preparação e oração. O discernimento não era perfeito e o inimigo tinha certa vantagem, o que causava reprovação à obra, mas os cristãos logo aprenderam a separar o precioso do vil. Jeremias 15:19. As forças unidas do inferno estavam fortemente estabelecidas contra nós no início. Nem tudo era bênçãos. De fato, a luta era terrível. Como sempre, o diabo preparou o país para que os espíritos desonestos destruíssem a obra se possível. Mas o fogo não pôde ser contido. Gradualmente, a onda se ergueu em vitória. De um pequeno início, uma pequenina chama foi acesa. Dei uma mensagem em meu primeiro culto em Azusa. 2 dos fiéis falaram em línguas, muitas bênçãos pareciam participar da profissão. Logo se espalhou a notícia de que Deus estava operando em Azusa e todos os tipos de pessoas começaram a aparecer nos cultos. Muitos eram curiosos e descrentes, mas outros estavam sedentos por Deus. Os jornais começaram a ridicularizar e abusar dos encontros, logo nos oferecendo muita propaganda gratuita. Isso chamou multidões. O diabo exagerou novamente. Perseguições externas jamais machucaram a obra. Tínhamos mais a temer nas operações de espíritos malignos vindos de dentro. Até mesmo espiritualistas e hipnotizadores vieram investigar e tentar sua influência. Então, todos os rabugentos, malfeitores e excêntricos religiosos vieram, procurando um lugar na obra. Tínhamos muito a temer desses indivíduos, mas há sempre esse risco em toda nova obra. Eles não tinham lugar nenhum. Essa condição lançou um medo sobre muitos que foi difícil de vencer. Isso impediu demasiadamente o espírito. Muitos tinham medo de buscar Deus por medo que o diabo os perseguisse. Logo descobrimos na obra de Azusa que, quando tentávamos afirmar a obra, o Senhor parava sua operação. Não ousamos chamar muito a atenção do povo para a obra do maligno, o medo seguiria. Podíamos apenas orar. Então Deus proveu a vitória. Havia uma presença de Deus conosco na qual, por meio da oração, podíamos nos apoiar. Os líderes tinham pouca experiência e é de se espantar que a obra tenha sobrevivido contra todos os seus poderosos adversários. Mas era a obra de Deus. Esse era o segredo. Um certo escritor descreveu muito bem que, no dia de Pentecostes, o cristianismo enfrentou o mundo. Uma nova religião sem uma agremiação, um povo ou um patrono.
Tudo o que era antigo e venerável se ergueu diante dele em firme oposição. E ele não bajulou ou tentou argumentar com nenhum deles. O cristianismo atacou todos os sistemas existentes e todos os maus hábitos, incendiando seu caminho por meio de inumeráveis formas de oposição. Isso ele conquistou apenas com sua língua de fogo. Outro escritor afirmou que a apostasia da antiga igreja surgiu como resultado de um desejo maior de ver propagado o seu poder e controle, do que de ver novas naturezas oferecidas para os seus membros individuais. No momento em que almejamos um grande séquito e nos alegramos na multidão atraída pela nossa representação do que consideramos a verdade, e não temos um desejo maior de ver a natureza dos indivíduos transformada de acordo com o plano divino, começamos a viajar pela mesma estrada de apostasia que leva a Roma e suas filhas. Descobri que o terremoto havia aberto muitos corações. Eu estava distribuindo especialmente meu último folheto, O Último Chamado. Parecia muito apropriado após o terremoto. No domingo 12 de abril, levei 10.000 deles para a Igreja do Novo Testamento. Os obreiros os aceitaram ansiosamente e os espalharam rapidamente pela cidade. Quase todos os púlpitos no território estavam trabalhando a mais para provar que Deus não tinha nada a ver com os terremotos, para acalmar os temores do povo. O Espírito estava se empenhando para atingir os corações do povo com convicção por meio desse julgamento. Eu sentia indignação, pois os pregadores estavam sendo usados por Satanás para abafar a sua voz. Até mesmo os professores nas escolas trabalhavam duro para convencer as crianças de que Deus não estava nos terremotos. O diabo realizou uma grande propaganda quanto a isso. Eu orava muito desde o terremoto e havia dormido pouco. Após o terremoto em Los Angeles, o Senhor me disse que ele definitivamente tinha uma mensagem a me dar para o povo. No sábado seguinte, ele me deu uma parte dela. Na segunda, o resto me foi provido. Terminei de escrevê-la à 00:30, na terça-feira, e ela estava pronta para ser impressa. Eu me ajoelhei diante do Senhor e ele me encontrou de uma maneira poderosa, em um forte testemunho de que a mensagem era dele. Eu deveria tê-la impressa pela manhã. Daquele momento até às 4 horas da manhã, fui maravilhosamente tomado pelo espírito de intercessão. Eu parecia sentir a ira de Deus contra o povo, tolerando-a através da oração. Ele me mostrou que estava terrivelmente ofendido com a obstinação do povo em face de seus julgamentos sobre o pecado. São Francisco era uma cidade terrivelmente perversa. Ele me mostrou que todo o inferno estava sendo movido a abafar a sua voz no terremoto. A mensagem que ele havia me dado era para neutralizar essa influência. As pessoas estiveram negando sua presença no terremoto. Agora, ele falaria. Ele havia me oferecido uma incrível mensagem. Eu não deveria discutir a questão com nenhuma pessoa, mas simplesmente oferecer-lhes a mensagem. Elas responderiam a ele: eu senti todo o inferno contra mim. O que era prova suficiente. Fui para a cama às 4 horas e acordei às 7, e me apressei com a mensagem paragráfica. A questão em quase todos os corações era: Deus fez aquilo? Mas o instinto ensinou os indivíduos imediatamente que ele o havia feito. Até mesmo os perversos estavam cientes do fato. O folheto foi finalizado rapidamente. No mesmo dia, estava na imprensa, e no próximo dia eu tinha minha primeira remessa do folheto. Eu sentia que deveria me apressar a entregá-los ao povo o mais rápido possível. Fui lembrado de que os 10 dias em que fui chamado para oração pelo Senhor terminaram no mesmo dia em que recebi meu primeiro folheto. Eu entendia tudo agora. Distribuí a mensagem rapidamente nas missões, igrejas, salões, casas de negócios e, de fato, em todos os lugares, tanto em Los Angeles quanto em Pasadena. Além disso, eu a enviei para milhares de obreiros nas cidades ao redor para distribuição. Toda a tarefa foi uma obra de fé. Comecei sem nenhum dólar, mas Deus proveu o dinheiro conforme necessário. Eu trabalhava duro todos os dias. O irmão e a irmã Otterman distribuíram os folhetos em San Diego. Isso exigiu coragem. Muitos se aborreceram com a mensagem. Fui com eles para todos os becos de Los Angeles. Todo o inferno foi agitado.
Deus enviou o irmão Borman de Pasadena para me ajudar. O irmão Borman ficava do lado de fora e orava enquanto eu ia até os salões com as pessoas. Elas eram loucas o suficiente para me matar às vezes. Os negócios estavam parados após as notícias de São Francisco. As pessoas estavam paralisadas com medo. Isso ocorreu, de certa forma, pela influência do meu folheto. A pressão contra mim era terrível. Todo o inferno estava me cercando para parar a mensagem, mas eu jamais vacilei. Eu sentia a mão de Deus constantemente quanto ao assunto. O povo estava horrorizado ao ver o que Deus tinha a dizer sobre os terremotos. Ele me enviou para vários encontros com uma solene exortação de arrependimento e busca por ele. Tivemos um momento poderoso na missão Azusa. Os fiéis se humilharam. Uma irmã falou e cantou em línguas. A própria atmosfera do céu estava presente. No domingo, 11 de maio, eu havia terminado a distribuição do meu folheto. Terremoto. Então, o fardo finalmente me deixou. Minha obra estava feita. 75.000 cópias foram publicadas e distribuídas em Los Angeles e no sul da Califórnia, com menos de 3 semanas. Em Oakland, o irmão Manley, por vontade própria, imprimiu e distribuiu mais de 50.000 na Baía de São Francisco, mais ou menos no mesmo período. O terremoto de São Francisco certamente era a voz de Deus para o povo na costa do Pacífico. Ele foi usado poderosamente em comprovação do avivamento que o Senhor graciosamente proveu mais tarde. Nos primeiros dias de Azusa, tanto o céu quanto o inferno pareciam ter vindo à cidade. As pessoas estavam perto do seu limite. A convicção era poderosa sobre as pessoas. Elas desabavam nas ruas, quase sem provocação alguma. Uma verdadeira linha de sangue parecia ter sido desenhada em torno da missão Azusa pelo Espírito. Quando as pessoas chegavam a cerca de 2 ou 3 quarteirões do local, eram tomadas pela convicção. A obra estava se tornando mais clara e mais forte em Azusa. Deus estava operando poderosamente. Parecia que todos precisavam ir até Azusa. Missionários foram reunidos lá, vindos da África, Índia e das ilhas do oceano. Pregadores e obreiros haviam atravessado continentes e vindo de terras distantes, atraídos irresistivelmente para Los Angeles. Ajuntai-me os meus santos. Salmo 55a. Eles haviam vindo pelo Pentecostes. Muito embora poucos percebessem isso, era o chamado de Deus. Encontros, tendas e missões da santidade começaram a fechar por falta de participação. As pessoas estavam em Azusa. O irmão e a irmã Gar fecharam o Burning Bush Hall, vieram para Azusa, receberam o batismo do Espírito e logo estavam a caminho da Índia para espalhar o fogo. Até mesmo o irmão Smiley foi até Azusa para observar seus membros. Ele os convidou de volta para casa e os prometeu liberdade no Espírito e, por um tempo, Deus operou poderosamente na Igreja do Novo Testamento também. Havia muitas perseguições, especialmente da parte da imprensa. Ela nos descrevia de forma vergonhosa, mas isso apenas atraiu as multidões. Alguns deram 6 meses de vida ao movimento. Logo, os cultos ocorriam dia e noite. O local ficava lotado todas as noites, todo o prédio, em todos os andares, foi limpo e posto em uso. Havia muito mais pessoas brancas do que negras participando. A linha de cor foi lavada no sangue de Cristo. A. S. Warren, um tradutor do Novo Testamento, declarou que a obra da Azusa havia redescoberto o sangue de Cristo na igreja naquela época. Uma forte ênfase foi posta sobre o sangue de Cristo, para a purificação e muito mais. Um alto padrão foi estabelecido para uma vida pura. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59, 19b. O amor divino foi maravilhosamente expresso nos cultos. As pessoas não permitiam sequer uma única palavra rude contra os seus opositores ou as igrejas. A mensagem era o amor de Deus. Era um tipo de primeiro amor, Apocalipse 2:4b, da igreja retornando. O batismo do Espírito Santo, como recebemos no início, não nos permitia pensar, falar ou ouvir mal algum de qualquer pessoa.
O Espírito era muito sensível, doce como uma pomba. O Espírito Santo é simbolizado como uma pomba. Sabíamos exatamente o momento em que ofendíamos o Espírito com uma palavra ou pensamento grosseiros. Parecíamos viver em um mar de puro amor divino. O Senhor lutou nossas batalhas por nós nesses dias. Comprometemo-nos inteiramente com o seu julgamento em todos os assuntos, jamais buscando até mesmo defender a obra ou nós mesmos. Vivemos em sua maravilhosa e imediata presença. E nada contrário ao seu puro espírito era permitido ali. O falso foi retirado do real pelo Espírito de Deus. A própria palavra de Deus decidia absolutamente todos os problemas. O coração das pessoas, tanto em ato quanto em motivo, foi explorado até o fundo. Não era brincadeira se tornar parte daquele grupo. Ninguém ousava ajuntar-se a eles. Atos 5,13. A não ser por sérios motivos. Receber o batismo naqueles dias significava um processo de morte e purificação. Tínhamos uma sala de espera no andar de cima, especialmente para aqueles que buscavam Deus pelo batismo do Espírito Santo, embora muitos também entrassem no salão principal. De fato, eles frequentemente conseguiam assentos nesses dias. O espírito operou muito profundamente na sala de espera. Um espírito inquieto ou um falante impensado era imediatamente reprovado pelo espírito. Estávamos em Terra Santa. Êxodo 3:5. Essa atmosfera era intolerável para aqueles de espírito carnal. Eles geralmente evitavam essa sala, a não ser que tivessem sido minuciosamente subjugados e queimados. Apenas os que estavam em busca honesta a procuravam, aqueles que realmente eram sérios quanto a Deus. Aquele não era um lugar para fazer escândalo ou extravasar. As pessoas não gritavam naqueles dias. Elas buscavam o altar do sacrifício. Elas tiravam seus sapatos, figurativamente falando. Elas estavam em Terra Santa. Arthur Buff Cliburn escreveu as seguintes importantes palavras: qualquer desvalorização do preço do Pentecostes seria um desastre de magnitude indescritível. O grupo no quarto superior sobre quem o Pentecostes caiu havia pago o preço mais alto. Nisso, eles se aproximaram o máximo possível daquele que pagou o supremo preço para enviar o Pentecostes. Alguma vez, realmente percebemos o quão completamente desprezado, rejeitado e marginalizado foi aquele grupo? Seu mestre e líder havia acabado de passar pela corda do carrasco, por assim dizer, nas mãos dos mais nobres da civilização da época. O seu calvário estava completo, e assim, um Pentecostes completo veio para complementá-lo. O último se assemelhará ao primeiro em completude. Podemos, logo, cada um de nós dizer a nós mesmos: assim como foi a sua cruz, também será o seu Pentecostes. O caminho de Deus para um Pentecostes foi através do Calvário. Individualmente, isso também deve ocorrer dessa maneira hoje em dia. A pureza e completude do Pentecoste individual deve depender da completude do Calvário individual. Esse é um princípio inalterável. Na sexta-feira, 15 de junho, em Azusa, o Espírito lançou o refrão celestial em minha alma. Eu me encontrei subitamente me unindo ao resto que havia recebido esse dom sobrenatural. Foi uma manifestação espontânea, um arrebatamento que nenhuma língua terrena é capaz de descrever. No início, essa manifestação foi maravilhosamente pura e poderosa. Temíamos tentar reproduzi-la, assim como as línguas. Muitos não possuem nenhuma aparente hesitação em tentar imitar todos esses dons, o que os leva a perder todo o seu poder e influência. Ninguém poderia entender esse dom de música além daqueles que o possuíam. Era de fato um novo cântico, no Espírito, visto em Salmos 40, versículo 3, por exemplo. Quando eu o ouvi pela primeira vez nos cultos, uma grande fome entrou em minha alma para recebê-lo. Eu sentia que aquilo seria capaz de expressar de forma exata os meus sentimentos reprimidos. Eu ainda não havia falado em línguas, mas um novo cântico me capturou. Era um dom de alta ordem de Deus. Ninguém havia pregado sobre isso. O Senhor o havia concedido
soberanamente com o derramamento do batismo do restante do azeite, da chuva serôdia do Espírito, ver Tiago 5:7b. Ele era exercido conforme o Espírito movia os possuidores desses dons, seja individualmente ou em grupos. Algumas vezes isso ocorria sem palavras, em outras por línguas. O efeito era maravilhoso sobre o povo. Surgia uma atmosfera celestial, como se os próprios anjos estivessem presentes e se unindo a nós, e possivelmente eles estavam. Isso parecia silenciar as críticas e a oposição, pois era difícil até mesmo para os perversos negar ou ridicularizar esses acontecimentos. Alguns condenaram esse novo cântico sem palavras, mas não surgiu o som antes da linguagem? Também não há inteligência sem linguagem? Quem compôs a primeira música? Devemos necessariamente sempre seguir a composição de algum indivíduo diante de nós? Somos muito adoradores da tradição. O falar em línguas não está de acordo com a sabedoria ou compreensão do ser humano. Então, por que não um dom da música? Certamente é uma representação para as músicas religiosas espalhafatosas de nosso tempo. Esse dom também foi possivelmente oferecido para esse propósito. No entanto, alguns dos velhos hinos são também muito bons para cantar. Não precisamos desprezá-los ou tratá-los levianamente. Alguém disse que todo novo avivamento traz consigo a sua própria hinologia. Este certamente o fez. No início, em Azusa, não tínhamos instrumentos musicais, de fato, não tínhamos necessidade deles. Não havia espaço para tais objetos em nossa adoração. Tudo era espontâneo. Nós sequer usávamos hinários. Todos os hinos antigos e bem conhecidos eram cantados de memória vivificada pelo Espírito de Deus. O Confortador chegou, foi possivelmente um dos mais cantados. Nós o cantamos no âmago de uma experiência renovada e poderosa. Oh, como o poder de Deus nos preencheu e animou! Então, as músicas do sangue de Cristo eram muito populares. A vida está no sangue. Sinai, Calvário e Pentecostes, todos tiveram seus lugares de direito na obra de Azusa. Mas o novo cântico era completamente diferente, pois não era uma composição humana, ele não pode ser falsificado com sucesso. A multidão não consegue imitar a pomba, mas eles finalmente começaram a desprezar esse dom quando o espírito humano se reafirmou. Eles o expulsaram com hinos e músicas escolhidas por leitores. Era como assassinar o espírito e foi extremamente doloroso para alguns de nós, mas a onda era muito forte contra nós. Os hinos atuais são em grande parte uma proposta comercial e não estaríamos perdendo muito sem a maioria deles. Mesmo as melodias mais antigas são frequentemente violadas pela mudança. E novos estilos devem surgir a cada nova estação para lucro adicional. Há muito pouco do verdadeiro espírito de adoração neles. Eles movem os pés, mas não os corações das pessoas. O espírito da música oferecido por Deus no início era como a harpa eólica em sua espontaneidade e doçura. De fato, era a própria respiração de Deus, tocando nas cordas do coração humano ou em nossas cordas vocais. As notas eram maravilhosas em sua doçura, volume e duração. De fato, elas eram com frequência humanamente impossíveis. Era realmente cantar no espírito. O irmão Samuel foi reconhecido como líder titular encarregado. Mas não tínhamos nenhum papa ou hierarquia, éramos irmãos. Não possuíamos nenhum programa humano, o próprio Senhor estava liderando. Não tínhamos aulas pastorais nem a profissão pastoral. Essas coisas surgiram mais tarde, com a apostasia do movimento. Sequer tínhamos uma plataforma ou um púlpito no início. Todos estávamos no mesmo nível. Os ministros eram servos, de acordo com o verdadeiro significado da palavra. Não honrávamos as pessoas pela sua vantagem de recursos ou educação, mas sim os seus dons concedidos por Deus. Deus estabeleceu os membros no corpo. Agora, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Jeremias 5, 30-31. Ademais, os opressores do meu povo são crianças, por vezes já amadurecidas, e mulheres dominam sobre ele. Isaías 3, 12a.
O irmão Seymour geralmente se sentava atrás de duas caixas vazias, uma sobre a outra. Ele normalmente mantinha sua cabeça dentro da caixa de cima durante o culto em oração. Não havia orgulho algum ali. Os encontros seguiam quase continuamente. Almas em busca de Deus podiam ser encontradas sob o poder a quase qualquer hora do dia ou da noite. O local jamais estava fechado ou vazio. As pessoas vinham para conhecer Deus. Ele sempre estava lá. Por isso, era um culto interminável. O encontro não dependia do líder humano. A presença de Deus se tornou mais e mais excepcional. No antigo prédio, com vigas baixas e pisos descobertos, Deus partiu homens e mulheres em pedaços e os reuniu novamente para a sua glória. Era um processo tremendamente minucioso. O orgulho e a arrogância, a presunção e a autoestima não podiam sobreviver ali. O ego religioso pregava o seu próprio sermão fúnebre rapidamente. Nenhum assunto ou sermão era anunciado à frente do tempo, e não havia nenhum falante especial para tal momento. Ninguém sabia o que poderia estar vindo, o que Deus faria. Tudo era espontâneo e organizado pelo Espírito. Queríamos ouvir de Deus através de quem quer que Ele pudesse usar. Não tínhamos distinção de pessoas. Os ricos e cultos eram iguais aos pobres e ignorantes, muito embora os primeiros tenham descoberto ser muito mais difícil morrer para si. Reconhecíamos apenas Deus. Todos eram iguais. Nenhuma carne pode se gloriar em sua presença. 1 Coríntios 1:29. Ele não poderia usar os presunçosos. Esses eram cultos do Espírito Santo, guiados pelo Senhor. Ele deveria começar em ambientes pobres para manter longe o elemento humano egoísta. Todos se ajoelhavam juntamente em humilhação aos seus pés. Todos eles pareciam iguais e tinham todas as coisas em comum. Pelo menos nesse sentido. As vigas eram baixas, os altos deveriam se agachar. Até o momento em que chegassem a Azusa, eles já estavam humilhados, prontos para a bênção. A forragem foi então feita para as ovelhas, não para as girafas. Todos podiam alcançá-la. Fomos libertos ali mesmo da hierarquia e do abuso eclesiásticos. Queríamos Deus. Quando chegávamos inicialmente ao culto, evitávamos o contato humano e os cumprimentos o máximo possível. Queríamos encontrar Deus primeiro, abaixávamos nossas cabeças sob um banco em algum canto, em oração, e encontrávamos as pessoas somente no Espírito, não as conhecendo mais segundo a carne, 2 Coríntios 5,16. Os encontros se iniciavam sozinhos, espontaneamente, em testemunho, louvor e adoração. Os testemunhos jamais eram apressados por alguma agitação. Não possuíamos nenhum programa pré-organizado para ser seguido apressadamente no tempo curto. Nosso tempo era o tempo do Senhor. Tínhamos verdadeiros testemunhos vindos de experiências do coração recentes. De outra forma, quanto mais breves os testemunhos, melhor. Uma dúzia poderia se levantar ao mesmo tempo, tremendo sob o grande poder de Deus. Não precisávamos esperar pelo momento certo ditado por algum líder. No entanto, estávamos livres da hierarquia. Éramos presos por Deus em oração nos cultos, nossas mentes nele. Todos obedeciam a Deus. Em docilidade e humildade, em honra, preferíamos uns aos outros. Romanos 12:10b. O Senhor era capaz de irromper em qualquer pessoa. Orávamos por isso constantemente. Alguém finalmente se levantaria, ungido para a mensagem. Todos pareciam reconhecer isso e abriam caminho. Poderia ser uma criança, uma mulher ou um homem. Poderia vir dos bancos de trás ou da frente. Não tinha diferença. Nós nos regozijávamos, pois Deus estava operando. Ninguém desejava se exibir. Pensávamos apenas em obedecer a Deus. De fato, havia ali uma atmosfera divina que proibia todos, exceto um tolo, de tentar tomar a frente sem uma verdadeira unção. Tais ocasiões não duravam muito. Os encontros eram controlados pelo Espírito do trono. Aqueles foram dias verdadeiramente maravilhosos. Eu frequentemente afirmei que preferiria viver 6 meses daquela época do que 50 anos de uma vida comum. Mas Deus é o mesmo hoje em dia, apenas nós mudamos. Alguém poderia estar falando. Subitamente o Espírito caía sobre a congregação. O próprio Deus faria o chamado para o altar.
As pessoas caíam em volta de toda a casa, como os feridos na guerra, ou corriam para o altar em massa, buscando a Deus. A cena frequentemente se assemelhava a uma floresta de árvores caídas. Tal cena não pode ser replicada. Eu nunca vi um chamado para o altar oferecido anteriormente. O próprio Deus o chamava, e o pregador sabia quando parar. Quando Deus falava, todos nós obedecíamos. Parecia algo terrível impedir ou ofender o Espírito. Todo o local estava impregnado em oração. Deus estava em seu templo sagrado. Era apropriado que o indivíduo ficasse em silêncio. A glória de Shekinah repousava ali. De fato, alguns clamam ter visto a glória durante a noite sobre o prédio. Eu não duvido de que seja verdade. Mais de uma vez, parei a cerca de 1 ou 2 quarteirões do local e orei por força, antes de ousar seguir em frente. A presença do Senhor era tão real. Os presunçosos, por vezes, vinham até nós, especialmente pregadores que tentavam espalhar suas opiniões. Mas os seus esforços eram breves. O fôlego era retirado deles. Se suas mentes vagassem, seus cérebros vacilavam. Eles começavam a ver manchas escuras diante dos olhos. Não conseguiam seguir em frente. Eu nunca vi ninguém conseguir continuar naqueles dias. Eles estavam contra Deus. Ninguém os interrompia, simplesmente orávamos. O Espírito Santo tomava conta do resto. Queríamos que o Espírito estivesse no controle. Ele os parava em pouco tempo. Eles eram levados para fora mortos, espiritualmente falando. Eles geralmente se prostravam em humildade, passando pelo mesmo processo que todos nós passamos. Em outras palavras, eles morriam e voltavam para se verem em todas as suas fraquezas. Então, em humildade e confissão puras, eram tomados por Deus e transformados por meio do poderoso batismo no Espírito. O homem velho, Romanos 6,6, morria com todo o seu orgulho, arrogância e boas obras. No meu próprio caso, acabei por destacar a mim mesmo. Eu implorava ao Senhor para deixar cair uma cortina muito bem fechada atrás de mim sobre o meu passado, ao ponto de atingir os meus calcanhares. Ele me disse para esquecer todas as boas ações como se elas jamais tivessem ocorrido, assim que elas tivessem sido realizadas, e seguir em frente novamente como se eu jamais tivesse feito nada por ele, antes que minhas boas ações se tornassem uma armadilha para mim mesmo. Vimos certas coisas maravilhosas naqueles dias. Até mesmo pessoas muito boas vieram a detestar sob a luz clara de Deus. Frequentemente, era mais difícil para os pregadores morrerem para si mesmos. Eles precisavam se mortificar por muitas coisas, por muita reputação e boas ações. Mas quando Deus terminava sua obra neles, eles alegremente viravam uma nova página e capítulo. Esse era o motivo pelo qual eles lutavam tanto. A automortificação não é uma experiência agradável de forma alguma, e pessoas fortes são duras na queda. O irmão Ansel Post, um pregador batista, estava sentado em uma cadeira no meio do piso em uma certa tarde durante o culto. Subitamente, o Espírito caiu sobre ele. Ele saltou de sua cadeira e começou a louvar a Deus em voz alta, em línguas, e correu por todo o local, abraçando todos os irmãos que podia alcançar. Ele foi preenchido com o amor divino. Depois, ele foi para o Egito como missionário. Este é o seu testemunho. Tão subitamente como no dia de Pentecostes, enquanto eu estava sentado cerca de 4 metros em frente ao orador, o Espírito Santo caiu sobre mim e me preencheu, literalmente. Eu parecia ter sido elevado, pois estava de pé em instantes, gritando, louvado seja Deus, e instantaneamente comecei a falar em outra língua. Eu não poderia ficar mais surpreso se, no mesmo momento, alguém tivesse me oferecido $1 milhão. Em seu post no Way of Faith. Após o irmão Smiley ter convidado o seu povo de volta e lhe prometido liberdade no espírito, eu escrevi o seguinte para o Way of Faith. A Igreja do Novo Testamento recebeu seu Pentecostes ontem. Tivemos um momento maravilhoso. Homens e mulheres se prostraram sob o poder por todo o salão. Uma atmosfera
celestial permeava o local. Cânticos como eu jamais havia ouvido antes, a própria melodia do céu. Parecia vir diretamente do trono. Junho de 1906. No Christian Harvest, escrevi na mesma data. Na Igreja do Novo Testamento, uma jovem dama de requinte esteve prostrada no chão por horas, enquanto por vezes o canto mais celestial era proferido de seus lábios. O cântico aumentou como se alcançando o trono, e então definhou em uma melodia quase sobrenatural. Ela cantava: Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Por toda a casa, homens e mulheres choravam. Um pregador estava com o rosto todo sobre o chão, mortificando-se. O Pentecostes havia chegado por completo. Tivemos vários cultos de oração noturnos na Igreja do Novo Testamento. Mas o pastor Smalley jamais recebeu o batismo do Espírito com o falar em línguas. Ele estava em uma posição difícil, tudo era muito novo para ele e o diabo fez o seu pior para desacreditar e destruir a obra. Ele enviou espíritos perversos entre nós para assustar o pastor e o levar a rejeitá-la. Mas o irmão Smalley era um Moisés de Deus, para libertar o povo até o Jordão, muito embora ele mesmo jamais tenha conseguido atravessar. Porém, o irmão Seymour os levou adiante. No entanto, por estranho que pareça, o próprio Seymour não falou em línguas até muito depois que a Azusa foi aberta. Vários dos fiéis entraram antes dele. Todos os que receberam esse batismo do Espírito falaram em línguas. Muitos vacilaram no início de Azusa por causa da natureza dos instrumentos usados inicialmente. Escrevi para o Way of Faith o seguinte: alguém disse que não é o indivíduo que consegue construir a maior pilha, mas sim aquele que consegue atear a sua pilha em chamas que iluminará o país. Deus jamais espera que um instrumento perfeito apareça. O próprio Lutero declarou que era apenas um simples lenhador capaz de cortar as árvores. Os pioneiros são dessa natureza. Deus possui mais servos refinados para seguir em frente, podar e moldar a madeira simetricamente. Um punhado de dinamite não produz o produto final, mas libera as rochas que, mais tarde, serão monumentos sob as mãos habilidosas do escultor. Vários altos dignatários da Igreja Romana no tempo de Lutero estavam convencidos da necessidade de uma reforma, e eles sabiam que ele estava no caminho certo. Ainda assim, eles declararam em várias palavras que jamais consentiriam com que essa nova doutrina surgisse de tal beco. Que seja um monge, um pobre monge, que suponha ser capaz de reformar a todos nós é o que não podemos tolerar. Eles disseram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. A humanidade caída é algo tão peculiar em seu melhor momento, tão arruinada, que se torna extremamente imperfeita. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, segundo Coríntios 4:7a. No estágio embrionário de todas as nossas experiências, muitas permissões devem ser feitas para a fragilidade humana. Há sempre muitos espíritos primitivos, impulsivos e imperfeitamente equilibrados entre os primeiros que foram alcançados por um avivamento. Então, nossa compreensão do Espírito de Deus é tão limitada que estamos sempre sujeitos a cometer um erro, falhando em reconhecer o que pode ser realmente vindo de Deus por completo. Só podemos entender por inteiro à medida que nós mesmos possuímos o Espírito. O julgamento imediato é sempre arriscado. Nada julgueis antes do tempo. 1 Coríntios 4:5. O grupo usado na missão Azusa para o avanço foi o Bando de Gideão, que abriu o caminho para a vitória para os demais seguirem. Escrevi mais sobre isso no Way of Faith em 1 de agosto de 1906. O Pentecostes veio até Los Angeles, a Jerusalém americana. Todas as seitas, credos e doutrinas sob o céu são encontradas em Los Angeles, assim como a representação de todas as nações. Várias vezes fui tentada a ponderar se minha força resistiria para que eu pudesse ver isso. O fardo da oração sempre foi imenso, mas desde a primavera de 1905, quando recebi pela primeira vez essa visão e responsabilidade,
Eu jamais duvidei do resultado dessa obra. As pessoas estão preocupadas em suas almas em todos os lugares, e o avivamento, com seus fenômenos incomuns, é o assunto do dia. Também há terríveis oposições manifestadas. Os jornais aqui são extremamente venenosos, injustos e mentirosos em suas declarações. Os pseudosistemas da religião também estão lutando duramente, mas a Saraiva varrerá o refúgio da mentira. Isaías 28:17. Seus esconderijos estão sendo descobertos. Uma corrente purificadora está fluindo através da cidade. A palavra de Deus prevalece. A perseguição é intensa, a polícia já foi solicitada a impedir os cultos. A obra também foi muito impedida pelos espíritos financeiros, dos quais a cidade possui vários. É Deus contra o diabo, uma batalha real. Podemos apenas observar e orar. O próprio Espírito Santo está liderando, deixando de lado amplamente toda a liderança humana. E ai do indivíduo que se colocar em seu caminho, egoisticamente buscando ditar ou controlar. O espírito não tolerará esse tipo de interferência. Os instrumentos humanos estão em grande parte fora de vista. Nossos corações e mentes estão direcionados para o Senhor. Os cultos estão lotados. Há grande animação entre os não espirituais e os não salvos. Todas as falsas religiões sob o céu encontram representação aqui. Depois da antiga Jerusalém, não havia nada parecido no mundo. Ela está do outro lado do mundo, com condições naturais também muito semelhantes. Todas as nações são representadas, assim como em Jerusalém. Milhares estão aqui, vindos de toda a União e de várias partes do mundo, enviados por Deus para o Pentecostes. Eles espalharão o fogo até os confins do mundo. A diligência missionária está fervendo, os dons do Espírito estão sendo ofertados, a armadura da igreja foi restaurada. Certamente estamos em dias de renovação, os últimos dias maravilhosos e gloriosos. Mas são dias terríveis para aqueles que recusam o chamado de Deus. Estes são dias de privilégio, responsabilidade e perigo. Demônios estão sendo expulsos, os enfermos curados, vários salvos graciosamente, renovados e batizados com o Espírito Santo e o poder. Os heróis estão sendo desenvolvidos, os fracos fortalecidos no Senhor. Os corações das pessoas estão sendo sondados como se com uma vela acesa. É um tremendo momento de seleção, não apenas de atitudes, mas de motivos internos secretos. Nada pode escapar do olhar inquiridor de Deus. Jesus está sendo elevado, seu sangue glorificado e o Espírito Santo honrado mais uma vez. Há muito poder destruidor sendo manifesto. E esse é o principal motivo da resistência por parte daqueles que se recusam a obedecer. Isso é algo sério. Deus está conosco em grande sinceridade. Não ousamos ser levianos. Os fortes se ajoelham por horas sob o poder de Deus, cortados como grama. O avivamento será mundial, sem dúvidas. Algum tempo depois, o pastor da Igreja da Trindade Metodista Episcopal Sul de Los Angeles proferiu as seguintes palavras: aqui na costa do Pacífico, os filhos dos homens se encontram de todos os cantos do globo. Almas proféticas acreditam que as grandes batalhas morais e espirituais serão travadas, o Armagedon do mundo. A mensagem para as igrejas de Evan Roberts foi proferida por ele nos seguintes versos de um velho poema: enquanto o fogo de Deus está descendo, enquanto a voz de Deus está chamando, irmãos, agarrem a chama. Enquanto a tocha de Deus está queimando, os fracos esforços dos homens obstruindo, cristãos, agarrem a chama. Enquanto o Espírito Santo está implorando os métodos humanos, ignorando ele mesmo a chama. Enquanto os fortes corações endurecidos estão se curvando, entregue o seu para ele em redição, tudo para agarrar a chama, pois o mundo está por fim acordando e pela sua palavra se tornando em uma chama viva. O nosso glorioso Senhor está buscando corações humanos para despertar os inertes, inflamados com a chama celestial. Se, em completa rendição, você deseja laborar com Cristo, lembre-se, você precisa agarrar a chama.
Em nome dos feridos e abatidos e dos que na escuridão estão perdidos, devemos agarrar a chama. Em nome de Cristo em glória e da pregação da história, devemos agarrar a chama. Ó minha alma, para o seu aprimoramento e para seu resplandecer mais claro e reluzente, não perca a chama, apoiando-se no Espírito Santo, simplesmente confiando, jamais tentando, você alcançará a chama. Irmãos, paremos de sonhar e, enquanto a maré de Deus está fluindo, agarremos a chama. Escrevi um pequeno folheto em julho de 1906, do qual seguem alguns trechos. Uma vez que uma oportunidade passa, ela está perdida para sempre. Há um momento em que a maré está fluindo para a nossa porta. Podemos então mergulhar nela e sermos levados para gloriosas bênçãos, sucesso e vitória. Ficar imóvel, trêmulo sobre a margem, tímido e paralisado com o estupor, em tal momento, significa perder tudo e falhar de maneira incrivelmente miserável, tanto no momento quanto por toda a eternidade. Ó, nossa responsabilidade! A grande maré da graça e do benefício de Deus está agora passando por nós em seu caminho, guiado pela oração. Há um rio de salvação, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmos 46, 4a. É hora de nos unirmos e mergulharmos na maré, individual ou coletivamente. Estamos batizados em um espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 12, 13. Deixemos de lado todas as controvérsias e diferenças carnais que nos separam uns dos outros e de Deus. Se somos parte de seu corpo, então somos um corpo. A oportunidade de uma vida, de séculos, está na nossa porta para ser eternamente ganha ou perdida. Não há tempo para hesitação. Você deve agir rapidamente antes que outro tome a tua coroa. Apocalipse 3, 11b. Ó Igreja de Cristo, acorde, se batize com poder, então se apresse para resgatar outros e encontrar o seu Senhor. Gordon disse: se o anticristo está prestes a realizar a sua manifestação mais poderosa e maligna, não deve a Igreja confrontá-lo como poderosas demonstrações do poder salvador do Espírito? A. B. Simpson disse: devemos testemunhar antes da volta do Senhor verdadeiras línguas missionárias, como aquelas do Pentecostes, através das quais o mundo pagão ouvirá em sua própria linguagem sobre as maravilhosas obras de Deus. Ver Atos 2,14. E isso talvez em uma escala cuja vastidão dificilmente somos capazes de imaginar. Milhares de missionários seguirão em uma última grande cruzada, partindo de um corpo unido de crentes para carregarem o vívido testemunho do Senhor crucificado e regressante para todas as nações. Arthur T. Pierson afirmou: o perigo mais alarmante dos dias de hoje é o naturalismo, a negação de toda a agência e controle divino direto. A ciência está se unindo à descrença, perversão, profanação, ceticismo e materialismo para eliminar um Deus íntimo do universo. Essa passagem para o materialismo e naturalismo exige que o sobrenatural seja seu único remédio. Nos tempos de Enoque, o pecado humano estava rapidamente criando ateístas e Deus o tomou. Gênesis 5:24b, em espírito, alma e corpo, para que as pessoas pudessem se espantar com a prova de um ser divino e de um mundo invisível. Nos dias de Elias, a apostasia geral foi reprovada pela descida dos cavalos e carruagens de fogo. E, se em algum momento os humanos precisam ser confrontados com os frutos dos poderes até além da natureza, um Deus vivo, a coluna de todas as forças e esquemas, as quais ele controla, que responde orações, guia através de suas providências e converte através de sua graça, esse momento é agora. Ó nossa fraqueza, ó nossa descrença, que o Senhor nos ajude a voltar para as experiências do Pentecostes. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8b. No apelo final de Spurgeon, ele disse: a presença de Deus na igreja colocará um fim à infidelidade. As pessoas não duvidarão de sua palavra quando sentirem o seu espírito. Por milhares de motivos, precisamos que Jeová venha para o campo, assim como ele antigamente visitou e libertou o seu povo da servidão no Egito.